Olá, sexto ano! Vamos trabalhar então na aula de hoje as possibilidades e probabilidades. Então, temos aqui algumas formas de representação, de contagem de possibilidades, tá? Esta imagem, então, aqui está na abertura do módulo de vocês, Aqui aparece um cardápio, então, leite com chocolate, suco de limão, suco de laranja, lanche natural, pão na chapa e bolo, E o menininho, então, se perguntando, estou com dúvida de o que vou comer e beber, quantas possibilidades eu tenho, tá? Então, é isso que nós iremos estudar neste módulo, tá? Então, para resolver situações como essa, nós precisamos elaborar algumas estratégias. E vocês já sabem que não é somente uma estratégia que pode ser adotada, sempre são mais que uma. E aqui nós vamos, então, trabalhar com 3 dessas estratégias. Uma delas é nomear as combinações de todas as possibilidades possíveis, de lanche que ele tem para montar, Não será com este exemplo, mas seria uma das condições. Organizar as opções em uma tabela de dupla entrada e elaborar uma árvore de possibilidades, tá? Então, nós vamos trabalhar com este exemplo aqui, ó. A cantina de sua escola oferece lanches com 2 tipos de pão e 4 opções de recheio. Então, os pães, pão francês ou pão integral, e os recheios de presunto e queijo, de queijo quente, de salsicha ou um recheio natural, onde vai alface, tomate, cenoura e beterraba, tá? Quantos tipos diferentes de lanche você pode escolher com um tipo de pão e um recheio, tá? Então, primeiro, vamos pensar aqui na forma descritiva de representar essas possibilidades, tá? Então, aqui vocês precisam seguir uma ordem, tá? Se organizar para não esquecer nenhuma das possibilidades. Então, aqui temos pão francês com presunto e queijo, pão francês com queijo quente, pão francês com salsicha e pão francês com recheio natural. E depois, todas essas opções de recheio aqui, somente mudando, então, para o pão integral, tá? Essa opção também ela pode ser descrita dentro de parênteses, organizando então os pares, pão mais recheio, pão francês com presunto e queijo, pão francês com queijo quente e assim por diante. Ok? Outra possibilidade então é a tabela de dupla entrada. Nesse tipo de representação, então, os atributos são organizados em linhas, horizontais e colunas verticais. No caso deste exemplo, então, os tipos de recheio, estão aqui, descritos nas colunas, e os tipos de pães, então, estão descritos aqui nas 2 linhas, tá? Então, aqui, pão francês com presunto e queijo, pão francês com salsicha, com recheio natural, com queijo quente, e assim por diante, tá? Pão integral, com presunto e queijo, com queijo quente, com salsicha e com recheio natural, tá? Então, é uma forma um pouquinho diferente da apresentada anteriormente. E a próxima solução, então, para este problema é a árvore de possibilidades, tá? Então, aqui, nós vamos começar aqui pelos tipos de recheio, tá? Então, olha só, recheio de presunto e queijo. Eu posso pedir este recheio com pão francês ou pão integral. Recheio de queijo quente com pão francês e pão integral. De salsicha com os 2 tipos de pães. E o recheio natural também com os 2 tipos de pães, tá? Outra forma também é começar a árvore, pelos tipos de pães. Então, ó, pão francês, e aí abre todas as possibilidades de recheio. E pão integral com todas as possibilidades de recheio, tá? Este tipo, então, de representação, se nós observarmos, em todas as respostas nós temos 8 possibilidades, de combinar, então, o pão, os 2 pães, com os 4 tipos de recheio. Não sei se vocês recordam, mas nós já vimos algo também referente a esse tipo de situação, quando estudamos as multiplicações, tá? E nós encontramos também este resultado a partir da multiplicação da quantidade de pães
que são 2, pela quantidade de recheios, né, de tipos de recheios, que são 4, tá? Então, aqui 2 vezes 4, 8 combinações, né, diferentes de recheio e pão, tá? Então, aqui nessa observação, né, quando nós multiplicamos, nós estamos, então, utilizando, né, essa multiplicação como um raciocínio combinatório aplicado a problemas de contagem, tá? A medida de chance de ocorrência de um evento, tá? Então, aqui nós trabalharemos um pouquinho da probabilidade. Então, o que seria a probabilidade, tá? É uma área da matemática que ela admite, então, o trabalho de previsões para a tomada de decisões. Ela associa números às chances de determinados resultados de eventos ocorrerem, tá? Então, a probabilidade, por exemplo, tá? Ao lançar uma moeda, a probabilidade de obter cara no lançamento dessa moeda é 50%, porque nós só temos 2 faces na moeda, né? Então, ou sairá cara ou sairá coroa. Já no lançamento de um dado, né, a probabilidade de uma determinada face, né, sair, então, é de 1 para 6, é de 1/6, pois o dado convencional ele possui 6 faces, tá? Agora, ainda na questão do dado, a probabilidade de obter um número par no dado também é de 50%, é de 1/2, né, pois temos os números 2, 4 e 6, que são pares, e da mesma forma, a chance de obter um número ímpar também é de 1/2 ou 50%, ok? Então, a probabilidade, ela sempre vai ficar, então, sempre será um número descrito entre 0 e 1, né? Sendo 0 a possibilidade inexistente, né? E 1, então, a possibilidade total, né, de ocorrer, tá? Essa representação também, ela pode ser dada na forma decimal, fracionária ou percentual, né? E aqui nós temos, então, alguns tipos de eventos, tá? O evento certo é aquele que ocorre em 100% dos casos, tem a probabilidade igual a 1, tá? É certo que vai ocorrer. Por exemplo, obter um número menor ou igual a 6 no lançamento de um dado convencional, tá? Então, se eu vou lançar um dado que possui faces de 1 a 6, este é um evento certo de ocorrer. Então, lançando este dado, com certeza, eu vou obter um número menor ou igual a 6, tá? Evento impossível é aquele que ele não pode ocorrer, ele tem probabilidade igual a 0, tá? Que é, por exemplo, obter um número maior que 6 no lançamento de um dado. Isso não vai ocorrer, então a probabilidade é 0, tá? E o evento possível, mas não certo, é aquele, então, cuja probabilidade de ocorrer se situa entre 0 e 1, que é o caso ali que a gente viu, então, da moeda aqui, né, que tem 50% de chance, e da face 1 do dado, então, que tem 1/6 de chance, tá? Olhando para essas duas, ó, vocês observam aqui que a questão da moeda, a probabilidade de sair uma face cara é maior, né? A probabilidade é maior do que sair uma determinada face no dado. Então, se eu quero o número 2 no dado, eu tenho uma chance em 6. E de sair cara na moeda, eu tenho uma chance em 2, tá? Então, a probabilidade aqui é maior, tá? Então, esses são eventos possíveis, mas não certos, tá? Mas eles podem sim ocorrer. Então, no entanto, né, mesmo havendo como prever, né, com a probabilidade, a ocorrência de um evento, precisamos considerar o caso da aleatoriedade, né? Então, do acaso ou da aleatoriedade. Então, por exemplo, mesmo que eu lance por 20 vezes uma moeda, né, não necessariamente que vai sair 10 caras e 10 coroas, né? Mas quando eu lanço uma vez, eu tenho a possibilidade em 50% de sair cara ou coroa. Mas este é um evento, então, aleatório, tá? Pois eu não depende muito da chance que eu tenho, né? Das chances de sair cara ou coroa. A probabilidade está relacionada a possibilidades, então, né? Precisamos conhecer todas as possibilidades possíveis de ocorrência de um determinado evento para, assim, determinar a probabilidade de ocorrência dele, tá? Então, nós podemos organizar essas possibilidades em um espaço amostral,
né, que no caso da moeda, do lançamento de duas moedas, o espaço amostral é o seguinte, ó. Pode sair, então, cara e cara nos dois lançamentos, né? Se eu lançar duas vezes a moeda, pode sair uma cara e uma coroa, ou pode sair primeiro coroa e depois cara, ou pode sair coroa e coroa, né? Então, essa organização aqui é o chamado espaço amostral. São todas as possibilidades que eu tenho, né, que pode ocorrer, então, das faces da moeda quando são lançadas duas vezes consecutivas, ok? Aqui nós temos um exemplo, então, tá? Considere 3 lançamentos consecutivos de uma moeda. Então, lançou a moeda uma vez, anota o que saiu, lançou a segunda, anota o que saiu, e lançou a terceira vez, anota o que saiu, tá? Vamos construir a árvore de possibilidades desses lançamentos, tá? Então, primeiro lançamento, pode sair cara ou coroa, tá? Se saiu cara, no segundo lançamento, pode sair novamente cara ou coroa, tá? E aqui no terceiro lançamento, tá? Pode sair novamente cara ou coroa. Então, nós temos aqui, ó, cara, 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 ou cara, cara e coroa, né? Ou se saiu cara no primeiro lançamento, coroa no segundo, cara no terceiro, ou cara, coroa e coroa, tá? E assim por diante. Se a primeira moeda lançada saiu a face coroa, pode sair coroa, cara e cara, coroa, cara e coroa, coroa, coroa e cara, ou ainda coroa, coroa e coroa, tá? Quais são os resultados possíveis? Escreva todas as sequências utilizando os parênteses, tá? Então, tudo isso que eu falei aqui para vocês agora, né, está descrito aqui nos parênteses, né, que é o nosso espaço amostral que nós já veremos a seguir aqui. Aqui está representado, então, cara por CA e coroa por CO, tá? Quantos são os resultados possíveis nesse lançamento? Justifique e escreva a expressão numérica que representa este resultado, tá? Então, olha aqui. 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Então, são 8 resultados, tá? A expressão numérica representante, então, é 2 vezes 2 vezes 2, tá? Por que 2? Porque a moeda, ela possui duas faces, tá? Então, primeiro lançamento pode ser cara ou coroa, segundo lançamento cara ou coroa e terceiro lançamento cara ou coroa, tá? Então, assim como lá na questão das combinações dos lanches, aqui também, então, eu multiplico, né, as minhas possibilidades. Em quantas das combinações há duas caras, tá? Cuidem, pessoal, que ele está pedindo que tenha duas caras, não que tenha apenas duas caras. Então, onde eu tenho 3 caras, eu também considero, tá? Então, ó, 1, 2, aqui também 3, 4, tá? 2 caras, então, 4 combinações. Em quantas das combinações há apenas uma cara? Tá? Agora tem a palavra apenas junto, então somente uma cara, tá? Eu tenho somente uma cara aqui, uma, aqui 2 e aqui 3, tá? Então 3 combinações que aparece somente uma cara. Qual das combinações tem maior chance de ser obtida? 3 caras, 3 coroas ou uma cara e 2 coroas, tá? Observem, pessoal, que saiu somente 3 caras em uma possibilidade aqui e somente 3 coroas em uma possibilidade também, tá? Então, uma cara e 2 coroas, tá? Pois eu tenho 3 possibilidades disso ocorrer, tá? Uma cara, né? E 3 caras, aliás, uma cara e 2 coroas, desculpa. Então, uma cara, né, e 2 coroas, que é no exemplo como aqui, tá? Uma cara e 2 coroas. Aqui também temos, ó, uma cara e 2 coroas e uma cara e 2 coroas. Este evento aparece 3 vezes
enquanto o evento somente cara aparece uma vez, ou somente coroa também aparece só uma vez, tá? Então, esta possibilidade aqui, essa combinação de uma cara e duas coroas é maior a chance de ocorrer, tá? Com base nessa árvore, então, escreva o espaço amostral deste lançamento, né? Então, será essa resposta aqui, tá? Ó, espaço amostral, então, é o conjunto de todas as possibilidades, né? O que tem mais chance de sair duas caras ou duas coroas, tá? As chances são as mesmas, tá, pessoal? Então, se vocês observarem aqui, a quantidade que aparece duas caras e duas coroas em um mesmo lançamento é a mesma. Qual é a probabilidade de sair as três faces iguais, né? Sair as três faces iguais, observem que aqui ele não está pedindo que seja somente todas as faces cara ou todas as faces coroas. Então, sair das três faces iguais. Eu tenho duas possibilidades, né? Aqui, coroa, 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 né? Ou aqui, cara, 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 tá? Então, eu tenho duas possibilidades em 8, tá? Ou também eu posso considerar isso como 1/4, né? Simplificando essa fração aqui por 2. Então, simplificando o numerador e denominador por 2, eu tenho uma chance em 4, ok? E aqui temos mais um exercício, né? Agora um exercício resolvido. Quantos são os números formados por dois algarismos em que ambos são pares, aliás, em que ambos são ímpares e diferentes, tá? Então, parece um problema muito complexo, tá, pessoal? Mas não é. O que nós precisamos pensar, então? Como nós queremos números de dois algarismos e que esses números precisam ser ímpares e diferentes, tá? Os números, né, as possibilidades de ser números ímpares. Então, quando são terminados em 1, em 3, em 5, em 7 ou em 9, tá? Então, eu tenho 5 possibilidades de serem números, né, de terminarem com números ímpares, né? Então, aqui, ó, 1, 3, 5, 7 ou 9. Como os algarismos precisam ser diferentes, tá? O número, então, na parte das dezenas, então, restam 4 algarismos, né, para ocupar, então, a ordem das dezenas, porque o 0, aqui na frente, né, eu não conto para números de 2 algarismos, então, resta a possibilidade do número 2, do número 4, do número 6 e do número 8, né, então, 4 possibilidades para dezena, que multiplica 5 possibilidades para a unidade, tá, que precisa ser ímpar. E outro fator determinante aqui é que os números não podem se repetir, tá? Então, os algarismos devem ser diferentes. Então, 4 vezes 5, 20, tá? A alternativa D é a correta. Ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham compreendido e que vocês consigam realizar com facilidade os exercícios propostos. Um grande abraço e até a próxima!